Bem-vindo ao podcast Voz Anônima, o podcast de companheiro para companheiro. E hoje no podcast, um depoimento de um companheiro que vai muito nos ajudar. Vamos lembrar que se você tem depoimento, quer passar pra gente, quer partilhar, quer nos ajudar a mantermos sóbrios só por hoje, manda lá no facebook.com/barra Voz Anônima SPH. Pode mandar áudio, pode mandar escrito, manda inbox e a gente mantém o anonimato se assim você preferir. E eu quero agradecer a todos que estão curtindo a página, partilhando e dividindo suas experiências, forças e esperanças conosco. Nós somos um podcast independentemente das Irmandades e o nosso propósito primordial é nos mantermos sóbrios e ajudar o alcoólico, o adicto que ainda sofre. É isso aí, muito obrigado e vamos que vamos! E no podcast de hoje nós recebemos o depoimento de um companheiro que contou um pouco da sua trajetória nas Irmandades de Anônimos e também como a programação ajudou ele a enfrentar situações difíceis com a perca de familiares. Ouve o que ele contou pra gente aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu sou Moisés e um alcoólico em recuperação. Comecei tomando meu primeiro gole aos 18 anos, né? Numa festa de aniversário. Tá? Antes disso não havia bebido, né? Nunca tinha bebido. Salvo em 2, 3 anos, aí minha mãe falava, né, que eu molhava a cerveja na chupeta, né? E eu ficava, pra ver eu ficar grogue, né? Mas oficialmente mesmo foi aos 18 anos que meu pai mesmo fez uma festa com uma bebida chamada meia de seda e já tive minha primeira bebedeira nesse dia. Mas assim, o decorrer, né, a partir daí foi uma fase que no começo era mais fim de semana, né, com os amigos, né. E, com o passar dos anos, de o que era um fim de semana e parecia divertido, passou a ser um pesadelo, né? Porque passou a ser todo dia, né? Me comprometeu profissionalmente, né? À medida que eu ia bebendo cada vez mais, eu deixava de produzir, né? Como profissional. Chegava tarde em casa, né? Ficava 1 ou 2 dias fora de casa. Como era novo ainda, tinha energia para ir, né, acordar cedo, ainda ia trabalhar, mas não produzia nada durante o dia também, né? Isso foi tomando conta de mim até chegar numa outra fase do alcoolismo, do consumo exagerado, que é a fase das faltas, né? Dos atestados, falta ao trabalho, culminando em perca, né, do trabalho, né? Então os anos foram passando, o alcoolismo foi se agravando. Ainda conseguia trabalhar, né? Mas não produzia praticamente. A família, né? Já casado, a família também se tornou codependente, né? Eu consegui com o alcoolismo formar um lar disfuncional, né? E passei por algumas internações, né? E numa das internações eu conheci o programa de Alcoólicos Anônimos, né? Já se passado 20 anos, né, consumindo álcool, né, desde os 18 anos, haviam se passado mais de 20 anos, tá? 39 para 40 anos de idade, eu já estava dentro de uma clínica, já pela segunda vez, e nessa segunda vez eu conheci o programa de Alcoólicos Anônimos, né? Tive dificuldades também para entender o programa, né? Fazia uso de outras substâncias também, além do álcool, e tive dificuldade para entender o programa, tá? Tive que passar por uma outra internação ainda depois de um tempo
sem o uso, né? Uns 3 anos sem uso, já dentro do Alcoólicos Anônimos, mas sem ainda compreender o programa. E de lá para cá, dessa internação, que eu ainda tive dificuldades ainda com o primeiro passo, né, que é admitir minha impotência, em um determinado momento tive um despertar, né, que não tinha mais como, né, eu tive que arriar a mochila e me contrariar, praticar o programa e daí comecei a ver os resultados na minha vida, né. Então hoje eu estou em Alcoólicos Anônimos, tá, desde o ano de 2000, tá, passando 2000 quando eu entrei, né, quando eu me ingressei, tive caminhos tortuosos, dificuldades, problema com a recaída, mas eu persisti, né? Eu persisti porque consegui entender que era meu lugar, né? Esse programa de 12 passos de Alcoólicos Anônimos era para mim, tá? E hoje eu tenho uma vida satisfatória. E eu tenho a agradecer, né? Vocês aí estarem me ouvindo. Quando eu comecei na Irmandade, né? Me falaram que os problemas não se acabariam. Iria ter tanto coisas boas, né? Pelo fato de não estar mais naquela vida, como ia ter problemas também que eu teria que enfrentar utilizando o programa, né? A única ferramenta que eu tinha em mãos diante de uma dificuldade seria a caixa de ferramentas do programa de Alcoólicos Anônimos. Tá? Aconteceu agora, há um ano e pouco atrás, o falecimento da minha mãe, né? E, e nós éramos muito próximos, principalmente depois que eu parei, né, de beber. Então, quer dizer, tivemos muitos anos de uma vida muito legal, né, muito boa. Graças a Deus conseguimos aproveitar a vida nessa fase, né, em recuperação. Então tivemos uma história muito boa, né, relacionamento muito positivo de aprendizado. Então eu senti um vazio, né? A tristeza é natural, né? Quando você perde um ente querido. Quando fui levar minha mãe para ser enterrada, sofri, toda a família estava lá. Mas me veio uma coisa na cabeça, me ocorreu, né? Em nenhum momento desses eu pensei em beber, cara. Tá? Em nenhum momento desses eu pensei em beber. Isso aí me fez voltar para trás, há uns anos atrás, quando eu me firmei no programa de Alcoólicos Anônimos. Tá? Quando eu segui aquilo que foi sugerido pelos companheiros, né? Frequentar a reunião, participar do serviço e ler a literatura de AA, né? Com certeza, evitar, né, velhos caminhos, velhas amizades, essas coisas assim que é sugerido pelos companheiros. Então, fazendo isso constantemente, me reforçou, tá? Me reforçou, esse pensamento no uso, em voltar ao uso, não veio em minha mente, né? Eu acredito isso à Irmandade, né? Principalmente a prática do programa, tá? Com certeza, se eu não tivesse levado a sério, isso tivesse acontecido, com certeza eu ia beber, tá? Com certeza eu ia recair e não ia suportar a dor e ia sofrer, né? Ia sofrer. Mas o programa é um programa de modificação. Apesar da dor, eu tive que fazer tratamento em grupos de luto, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo até falar da minha mãe, né? Lógico que tem aquela tristeza ainda, mas graças à frequência aos grupos, os grupos foram meu suporte também nessa fase de luto, né? Frequência às reuniões, eu saí enterrei minha mãe, fui para uma reunião, tá? Fui para uma reunião, foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive, né? Um companheiro estava lá, né? Também, os companheiros estavam lá. E um companheiro falou, vamos para a reunião. Aí eu acatei o que ele sugeriu, né, cara?
fui para a reunião, tá? Chorei, falei, mas em nenhum momento me deu vontade de beber nem nada, né? Em 2010 eu perdi meu irmão também, já estava em Alcoólicos Anônimos, o mesmo sofrimento, né? A mesma situação, mas eu estava firme, né? No propósito de não beber, né? Naquele momento, tá? Então foram dois momentos assim super difíceis na minha vida, mas em que em nenhum momento, tá? Me veio à mente voltar ao uso ou voltar a ingerir esse primeiro gole. E é aquilo que confirma, né, o que os antigos falam, né, frequências reuniões. Né? E não é fácil, não é fácil. Vai vir problemas, vai vir pessoas com diferentes dentro do grupo, mas eu tenho que aceitar para o meu próprio bem, para a minha própria salvação, né? Então, para mim está sendo muito bom, viu? Muito bom. Eu estou feliz, apesar de tudo, apesar das situações, né? Mas eu estou feliz porque está bem melhor do que o tempo que eu vivia nas garras do alcoolismo, né? Não tem inferno pior para mim, né? Do que aquilo que eu passei nas garras do alcoolismo. E de uma situação mais agravante que eu não entendia, né? Eu não via. Muitos aí eu vejo que pede para Deus para parar de beber, tudo eu não pedia, eu não via problemas, eu estava completamente cego, tá? Provavelmente eu ia morrer bebendo e usando, tá? Foi um ato da providência, eu consegui enxergar meu sofrimento e consegui virar a página, né? Fazer algo diferente, né? Mudar a história da minha vida. Eu devo isso a vocês, né, companheiros, e à Irmandade de Alcoólicos Anônimos e principalmente a Deus. Olha, com relação à questão entender, né, que nem eu falei no áudio anterior, foi falado que eu iria passar por situações difíceis na vida, parado de beber e de usar, tá? E que para isso eu devia estar preparado, né? Um padrinho meu antigo falou bem assim, falecido já. Falou assim: eu venho aqui para me preparar, não sei para quê. Eu não entendi na época. E depois que ele mesmo ficou doente, né? Ele contraiu um tumor aí no garganta, aí uma doença. E continuou voltando, continuou até servindo o grupo, inclusive, né? E aí eu passei a entender, né? O porquê que ele estava preparado, não sei para quê, tá? É para quando viesse uma situação super difícil, ele continuaria no propósito, né, de estar dentro da Irmandade, de estar em recuperação, tá, de estar participando e com isso estar seguro, né, seguro, entender que a Irmandade é uma tábua, é minha tábua de salvação. Eu passei a entender isso. O AA seria a minha tábua de salvação. E isso eu falo, né, porque você não está livre de passar por uma perda. Traz a prosperidade, a gente vê muitos casos de pessoas com seus empregos, com bons salários, com resgate da família, espiritualmente. Mas eu não tô livre, ninguém está livre de passar por uma prova, né? Nós estamos atravessando uma fase agora que muita gente, aí, muito companheiro perdeu seus empregos, né? Está em situações difíceis. Né? Muita gente parado de beber perde a família, né? Perde um ente querido, como aconteceu comigo. Então a gente não está livre de perdas, tá? Então temos que estar preparados, tá? Temos que estar preparados por uma situação que não nos agrada, tá? Que é uma situação de perda. Pode ser de emprego, pode ser de saúde, pode ser de entes queridos, tá? A situação abala, traz abalo emocional. O que eu posso dizer dentro dessa situação, de uma situação assim,
é que o programa, ele sugere a fé, né? Então mantenha firme no programa, mantenha a fé no programa, tá? Mantenha, coloque, eu coloquei Alcoólicos Anônimos na minha agenda, tá? A frequência às reuniões é imprescindível, eu tenho que estar na reunião o máximo de vezes possível. Ah, chega atrasado, às vezes eu atraso, chego atrasado, tudo, mas o importante é estar lá, né? O importante é sentar lá, ouvir o que o companheiro tem a dizer, ficar com foco, né? Porque é o momento mais precioso do dia, é o momento da reunião, tá? Porque lá eu vou estar preparado para surpresas do dia a dia, né? Ah, eu saio, bate o carro, acontece alguma coisa, eu vou estar preparado, né? Se relacione com o maior número de companheiros possível, tá? Procura se relacionar, procura fazer dos companheiros a sua turma, né? A sua galera, que nem eu tinha quando eu bebia, quando estava lá na Esbórnia, tá? Eu faço o contrário hoje, né? Eu procuro conhecer o maior número de companheiros possível, tá? E em qualquer momento de dificuldade vai ter um companheiro lá para te abraçar, para te falar alguma coisa boa, né? Então eu tenho que procurar estar sempre enturmado, procuro o serviço de arrar, procura ouvir opiniões diferentes, opiniões contrárias, para aprender a ter aceitação, né? Tem um quadro, na maioria dos grupos existe um quadrinho que fala: aceitação é a solução, tá? Enquanto eu não me rendo para a questão da aceitação, eu tenho dificuldades de ficar na Irmandade, né? Porque eu fico escolhendo a cor da boia. Ah, aquele companheiro não presta, aquele companheiro é chato, aquele companheiro é isso e aquilo. Eu não estou mais em posição de ficar escolhendo, tá? Justamente porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que se eu largar a Irmandade, eu vou dar de cara para aqueles velhos caminhos de novo. Dificilmente eu vou voltar, né? Então fiquem na Irmandade, leiam a literatura, foquem no programa, pratiquem aquilo que é sugerido pela literatura e pelos companheiros, tá? E isso automaticamente já traz uma mudança na mente, né? E no seu modo de ver a vida, tá? Porque você pode ter o estudo, você pode não ter estudo, mas o programa sugere uma mudança, um modo diferente de ver a vida, tá? Quem vem do alcoolismo, daquela vida infeliz, tem que ver a vida de um modo diferente, tá? Que é aquela alteração psíquica que fala, para poder levar uma vida de qualidade, uma vida melhor, independente das situações que ocorra em torno de você. Muito obrigado pelo depoimento, companheiro. Muito me ajudou e espero que possa ter ajudado alguns companheiros que estão passando por dificuldades parecidas. Lembrando que se você tem um depoimento, quer dividir com a gente, manda lá facebook.com/voz anônima SPH, manda inbox no Face, pode ser em áudio, pode ser escrito, a gente mantém seu anonimato se assim preferir, e aí você vai estar ajudando eu e outros companheiros a nos mantermos sóbrios só por hoje. Muito obrigado e gostaria agora das suas considerações finais, companheiro. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer, né, por ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, né, fazendo um relato de como eu estou vivendo hoje, né, dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, tá? Enquanto eu estiver na Irmandade focado no programa e respeitando vocês e procurando enxergar, mudar meu modo de ver a vida, tá? Eu vou estar sempre me sentindo respeitado, né? Porque o sentimento meu é que eu estou sendo respeitado hoje, eu estou sendo ouvido, né? Uma coisa que eu não era quando eu bebia, quando eu estava na ativa, tá? Eu mesmo causei isso para mim e a prática do programa me levou a ter um outro patamar de vida, né? Um patamar saudável, né? Mentalmente, espiritualmente também. E é o que eu desejo para todos, né? Porque o programa se estende a qualquer pessoa, tá? O programa é para todos, né? Se foi bom para mim, com certeza vai ser para vocês que estão me ouvindo, né? Para aqueles que vocês conhecem que tem algum problema, né? Com a bebida ou com a adicção, tá? Procurem aí esses momentos mais difíceis aí, um modelo de reunião que está
horas de serena sobriedade a todos.